Fala, turma! Mais uma aula de Química com o professor JP. Tranquilo? E hoje vamos de mistura gasosa. Trabalhar um pouco envolvendo cálculos com mistura de gases. E o objetivo desta aula, além, claro, de conhecer as variáveis, mais uma vez, saber determinar o que está acontecendo com cada uma delas, a mistura gasosa, ela envolve o número de mols dos gases dentro de um recipiente. Então, eu não tenho que me preocupar em determinar separadamente o número de mols de um, o número de mols de outro, e depois aplicar numa equação de Clapeyron conforme o número de gases. Quero deixar claro para vocês que eu posso trabalhar na equação das misturas gasosas utilizando essa fórmula. Pressão do gás A vezes pressão do gás B, volume do gás B, volume do gás A dividido pela temperatura do gás A. Aí eu somo, assim por diante, a pressão do gás B vezes o volume do gás B, temperatura do gás B. É a equação geral dos gases. Só que agora, como envolve mistura, então eu vou misturando o número de mols de um gás com o outro. E no final eu tenho uma pressão total desse sistema. Tá certo? Eu falei que não precisa se preocupar em separar. Você pode somar o número de mols encontrado e aplicar diretamente na fórmula que você vai resolver direto a equação aí. Vejamos. Um cilindro de aço, 2 litros. Então, dentro desse cilindro, eu tenho capacidade de 2 litros. Mantido a temperatura de 27 graus Celsius. Se converter para Kelvin, você já sabe o valor, 300 Kelvin. Contém uma mistura. Isso aqui, ó. O probleminha vai dizer para você quando for mistura. De 28 gramas do gás nitrogênio, 32 gramas do gás oxigênio, 32 gramas do metano e 4 gramas do gás hélio. Eu tenho dentro do cilindro 4 tipos de gases, cada um com sua quantidade em massa. Calcule a pressão total da mistura. Tranquilo. Se ele quer o cálculo da pressão total, que é PT, você pode, primeiramente, organizar o número de mols. Então, nós vamos aqui primeiro determinar o número de mols de cada substância dessa, por parte. Tudo bem? Vamos determinar o número de mols, no caso, do gás nitrogênio. Número de mol do gás nitrogênio. Número de mol do gás nitrogênio. Qual que é a massa do gás? 28 gramas. Qual é a massa molar do nitrogênio? Isso é interessante. Então, a massa molar do nitrogênio, olha aqui. Quanto que é a massa molar do nitrogênio na tabela periódica? 14. Vezes quanto? 2. Deu quanto aqui de massa molar? 28 gramas por mol. Aí eu trago para cá. 28 gramas por mol. Fazendo a divisão, 28 por 28, quanto que você tem aqui? 1 mol. Você cortou gramas com gramas, sobrou a unidade mol. Então, o número de mol do gás nitrogênio, 1 mol. Certinho? Tranquilo? Agora podemos determinar, por comparação, o número de mol dos outros. Ó. Número de mol de quem agora? Do gás oxigênio. Quanto que é a massa do gás oxigênio? 32. Vou colocar só os números, tá? Mantém-se as unidades de medida de cada um nos cálculos. 16. Aí vamos fazer do mesmo jeito do oxigênio. É 16 vezes 2, que é igual a 32 gramas por mol. Você tem a massa molar.
Aí eu trago para cá, 32. Está sendo igual, né? A massa que ele está dando e a massa molar que eles também estão encontrando. Então, quando dividir isso aqui, você vai encontrar também com o gás oxigênio, quantos mol? Mol. Beleza? Agora vamos proceder para o metano e o hélio. Ó, metano. Número de mol do gás metano. Quanto que é a massa do gás metano? 32. Quanto que é a massa molar do metano? Então, a massa molar do metano, olha aqui. Vamos fazer a do metano aqui, ó. O carbono vale quanto? 12. 12. Vezes quanto? 1. Vai ser igual a 12. O hidrogênio vale quanto? 1 vezes 4 igual a 4. Somando aqui, olha quanto você vai encontrar de massa molar para o metano. 16 gramas por mol. 16 gramas por mol. Então, resolvendo a continha, 32 por 16, quantos mol tem desse gás metano dentro do cilindro? 2 mol. Belezinha, pessoal? Agora, número de mol do gás hélio. Quanto que é a massa do gás hélio? 4. Dividido. Se você for olhar lá na tabela periódica, quanto que é a massa do gás hélio? 4 gramas por mol. Não multiplica por nada, né? É um gás nobre, então massa atômica dele, 4. Massa molar, 4 gramas por mol. Divido aqui, ó, 4 por 4. Olha quanto você tem de mol do gás hélio dentro do cilindro. 1 mol. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Está terminando aqui a conta? Não. O que é que nós estamos fazendo aqui? Determinando o número de mols dentro do cilindro, de cada substância correspondente, para que você aplique depois na fórmula de equação fundamental, até de Clapeyron, você pode utilizar. Porque você aqui está calculando o número de mols, soma todos os números de mol e aplica numa única fórmula. Tá? Vou apagar o quadro aqui, a parte de cima, deixando os cálculos aqui à vista, para a gente aplicar o restante. Até aqui foi encontrado o número de mols de cada gás que se encontra misturadinho dentro do cilindro, tá? Dentro do cilindro. O que nós determinamos aqui foi o número de mols de cada substância. Agora, número de mols totais. O que é que você vai fazer? Somar de todos, ó. O do nitrogênio mais, vamos fazer, né? O número de mol do nitrogênio mais o número de mol do gás oxigênio, número de mol do gás metano e o número de mol do gás hélio. Estou fazendo bem, assim, didático, passo a passo, para entender. Depois você pode fazer direto, não precisa ficar muito, sabe, detalhadamente. O número de mol total é igual. Olha o número de mol do nitrogênio. 1. Número de mols do gás oxigênio. 1. Do gás metano. 2. Do gás hélio. Perdão aqui. 1. Então, o número de mol total é igual. 1 mais 1, 2. Com mais 2, 4. Com mais 1, 5 mols. Então, aqui você acaba de encontrar o número de mols totais de todos os gases ali dentro do cilindro. Aí, meu querido, você tem puta velha, não rejeita tarado. Lá. Pressão. Qual foi a pressão que ele deu lá no exercício? Você lembra? A pressão 27 contém, ele quer saber a pressão total. Beleza.
Ele quer saber a pressão total da mistura. O volume total da mistura. O cilindro tinha capacidade de 20... De quanto? 2 litros, né? 2 litros. Eu coloquei 20, perdão, 2 litros. Capacidade de 2 litros. Se era 20 lá, você corrige aí no enunciado. Tá? 2 litros. Mantidos a 27 graus Celsius, que corresponde a 300. Agora aqui o número de mols total, ó, pessoal. NT. Então eu vou usar ali o número, ó. 5. Vou usar aqui o número 5. Porque é a soma de todos os mols. O cálculo da pressão a ser encontrado aqui corresponde à pressão total do sistema. O R, ele forneceu 0,082. E a temperatura 300 Kelvin, que corresponde a 27, você converteu, né? PT, que é a pressão total. Você deposta a sua calculadora, para facilitar o tempo, 5 vezes 0,082 vezes 300. 123. Dividido por quanto? 2. 123 dividido por 2, 61,5. 61,5. O quê? ATM. Chuchuzinho. Já era aí, ó. O que você acaba de encontrar. Pressão total dentro do cilindro. 61,5. Fechou a continha. Então, tranquilo. Primeiro determina o número de mols de cada substância. No final, somo e trago para a equação de Clapeyron e aplico essa fórmula aqui, fundamental dos gases, para encontrar a pressão total do sistema. Professor, mas se eu quisesse fazer separadamente, você ia fazer quantas continhas? 1, 2, 3, 4. Uma para essa, uma para essa, uma para essa substância e a última para o hélio. O que é que você ia somar no final? O valor de cada pressão. A soma de todas as pressões, você chegaria a 61,5. Entende a lógica? Não preciso fazer 5 continhas. E no final somar as 5 pressões. E é mais fácil eu somar os 5 números de mols aqui encontrados, né, os 4 números de mols encontrados. Aplico direto na fórmula NT, número de mols totais. E aplico e resolvo. E aí você acaba de encontrar a pressão total dentro do cilindro com capacidade de 2 litros. Se era 20 lá no exercício que eu copiei, você troca lá por 2, tá bom? Vou apagar aqui para a gente fazer mais um exercício. Segundo exercício na tela. Vamos lá. 2 balões. 2 balões rígidos, idênticos, de 4,1 litro, cada um. Foram colocados nas extremidades de uma
de uma mangueira. De volume expressivo. Sabendo que há 0,07 gramas de nitrogênio do balão A. E 0,04 gramas de O2 no balão B. Que é que ele quer? Calcule a pressão no balão A. Calcule a pressão do balão A após a abertura. Após a abertura da torneira a 27 graus Celsius. O R 0,082 que nós vamos utilizar, tá? Ok. E aí, desenhar aqui para nós. O balão, os dois balões idênticos. E aqui tem uma torneirinha. Os dois estão conectados aqui com a mangueirinha, como está dizendo. E ainda tem uma torneira. Aí podemos colocar aqui o balão A. Do lado de cá, o balão B, conforme imagem abaixo. E aí, 5 minutinhos aí para vocês fazerem a leitura do que está no enunciado da questão, interpretar os dados para a gente começar a fazer. Já já nós vamos estar resolvendo, enquanto vocês pensem uns 2 minutinhos aí. O quadro é pequeno, daqui a pouco eu faço a leitura junto com vocês, a gente apaga e fica resolvendo aí na lousa. Tomando uma aguinha, molhar a garganta, né, irmão? Então lá, meus queridos, vamos nessa então? Vamos amarrar o cinto nessa questão? Vamos lá. 2 balões. Pegaram-se 2 balões, enchemos os 2 balões e colocamos uma mangueira conectando os dois e uma torneira, né? Aí é arte, para poder fazer essa engenhoca aí, certo? Cada balão, na sua individualidade, tem seu gás. No balão A, diz que tem o gás nitrogênio. No balão B, eu tenho o gás oxigênio. Cada balão contém um volume de quanto? Volume aqui nesse balão A é 4,1 litros. O volume também do balão B, 4,1
litros. São idênticos, tá? Então, cada um tem a mesma capacidade. Foi montado aí conforme está o esquema. E o balão A contém 0,07 gramas desse gás. No balão B, 0,04 gramas do gás oxigênio. O que é que ele quer? Calcule a pressão do gás A após a abertura da torneira. A quantos graus? 27. Então, quando somar aqui com 273, nós vamos encontrar em Kelvin? 300 Kelvin. Então, pessoal, ele quer que você encontre a pressão do gás A. Então, vamos tentar descobrir a pressão do gás A. Tudo bem? Quando abrir a torneira aqui, ó. Quando abrir a torneira, aqui eu tenho as moléculas do gás oxigênio. Aqui eu tenho a molécula do gás nitrogênio. Então, quando abrir a torneira, olha o que vai acontecer. Deixa eu fazer assim, os pontinhos azuis aqui para representar moléculas do gás nitrogênio. Então, eu vou ter moléculas aqui, ó. Vai ter uma passagem desse gás, como também do oxigênio para cá, ó. Olha lá. Então, começa a ter essa mistura gasosa quando você abre a torneira. E aí, quando eu vou determinar o volume total, eu tenho o volume total, vai dar 8,2 litros. Entende? Por quê? 4,1 mais 4,1. O volume das duas ali dá 8,2 litros. Porque abriu a torneira e tem uma passagem de gás, tá? Tem a passagem de gás ali, uma efusão gasosa entre os dois balões. Agora, queridos, eu vou apagar aqui o exercício, que a gente precisa do espaço para resolver esta questão. Lembrando que ele quer o cálculo da pressão do gás A. Para determinar a pressão do gás A, precisamos determinar o número de mol do gás A, também o número de mol do gás B. E no final, a gente faz a somatória do número total do número de mols. Vamos lá. Nitrogênio. Do gás nitrogênio. Número de mol do gás nitrogênio é igual a massa dele, 0,07, dividido pela massa molar. Na tabela periódica, o nitrogênio vale 14. Multiplicado por 2, 28 gramas por mol. Achamos ali a massa molar do nitrogênio. Trago para cá, 28. Aqui em cima é gramas e aqui embaixo é gramas por mol. Quando você simplificar, corta gramas com gramas, sobra apenas mol. Com sua calculadora para ajudar, 0,7 dividido por 28. 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 mol do gás nitrogênio. Do mesmo jeito, nós vamos fazer agora para o gás oxigênio. Número de mol desse gás. Qual é a massa dada lá desse gás no balão B? 0,04. Dividido pela massa molar. O oxigênio tem massa atômica 16 vezes 2. É igual a quanto? 32 gramas por mol. Coloco aqui, ó. 32. Fazendo a continha, 0,04 dividido por 32. 1,25
vezes 10 elevado a menos 3, o quê? Mol. Essa é a quantidade de mol do gás oxigênio. Tranquilo? E agora? Vamos fazer a somatória do número total desse gás. Número de mol total. Soma 2,5 vezes 10 elevado a menos 3, mais 1,25 vezes 10 elevado a menos 3 do gás oxigênio. Com isso, o número total de mols (2,5 mais 1,25) 3,75. 3,75 vezes 10 elevado a menos 3 mols. Esse aí é o número de mols total. Corrigindo aqui a soma. Somei, conservei uma base, né? Estamos como se fosse multiplicado. Então, é 2,5 vezes 10 elevado a menos 3, mais 1,25 vezes 10 elevado a menos 3. E é igual a 3,75 vezes 10 elevado a menos 3. Beleza? E vai dar 0, pessoal, 15. 0,015 mols. Perdão aí pela somatória aí que foi feita, agora 3,75. E agora, aplicando na fórmula, pressão, volume é igual número de mol totais vezes R vezes temperatura. Então, vamos lá, determinar a pressão de ar. O volume, quando abriu a torneira, foi de 8,2. O número total, 0,015. É essa somatória aqui dos dois, aqui, ó. Tá? Somamos aqui os dois números de mol. E aí acabamos de encontrar 0,015. O R, 0,082. E o T, trezentinho. Tá? Porque foi transformar 27 graus Celsius para as Kelvin. Aí encontrou 300 Kelvin. Pressão de ar é igual. Vamos multiplicar todo esse número aqui e depois dividir por 8,2. Então, vamos lá. 0,015 vezes 0,082 vezes 300. Deu o quê? 0,369. 0,369. Dividido por 8,2.
Então, a pressão de A é igual dividido por 8,2. 0,045 ATM. Pressão de ar calculada, e aí você acaba encontrando a pressão exercida no balão A. A pressão aqui foi, então, de 0,045 atm. Tudo bem, pessoal? Então, um cálculo que exigiu aí essa interpretação de ter dois recipientes, desprezado o ar que está dentro dessa mangueira, para não somar com ele, que ninguém sabe quanto que ar tinha ali dentro, então fechou para desprezar. Volume de lá, volume de cá. Somos dois volumes, eu tenho volume total da mistura, 8,2. O número de mol agora é total. Poderia fazer separado. Um cálculo para o gás nitrogênio, tá? Um cálculo para o gás oxigênio, e aí eu tinha a pressão total do sistema. Somaria as duas pressões. Mas ele quer só a pressão do gás A, que é o do nitrogênio, ou poderia determinar lá a pressão do gás B, que é o gás oxigênio, e aí você teria aqui 0,045. Porque 8,2, número de mols total, tanto para A quanto para B, a somatória dos dois, temperatura aí constante, então se a pressão aqui é A, então nós temos a pressão de B também, 0,045. Tranquilinho, meu irmão? Vamos deletar aqui para mais uma. Mais um exercício aqui. Tranquilo? Então, às vezes, a gente se perde quando vai trabalhar com potência. Somar aqui, que estava dando 3,75. Somava só esses números aqui, ó. E esquecia do 10 a menos 3, né? Achava que cortava, mas na verdade você soma tudo. Então, quando está com potência de base, você tem que ter cuidado. Então, você resolve essa parte aqui, decimal, mais essa aqui, quando somado tudo dá 0,015. Tudo ok? Uma questão que exige cálculo de massa molar, número de mols, totais, parciais. Vamos fazer mais um, pegar mais um exercício da apostila, que a gente está trabalhando aqui, e manda bala. Vamos nessa. Exercício de número 3. Terezinha. Então, vamos aqui. Vamos nessa. Em uma indústria, de liquefação de gás, de liquefação de gases, de uma liquefação de gases, um engenheiro lida com variação na pressão e variação no volume de um gás
por causa das alterações de temperatura. Aí vem um gás ideal foi colocado em um recipiente, sempre para algum contexto, né, pessoal? Sob pressão de 1 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Tendo um volume V. Não sabe o volume. O mesmo gás foi posto em outro recipiente sob pressão de 3 atm e separados, parecido ao caso anterior, por uma válvula inicialmente fechada a 127 graus Celsius e volume de 2V. Primeiro foi V, agora dobrou. Nessa situação, quando abrir a válvula, a mistura desses dois gases atinge 327 graus Celsius. Logo, a pressão final da mistura em atm será. Aí tem as alternativas aí para a gente chegar à conclusão. Então, pessoal, essa questão, ela exige uma interpretação bacana, tá? 5 minutinhos aí para a gente pensar e começar a resolver ela. Bom, quero que vocês leiam essa questão agora e tentem tirar os dados e aplicar em quais formas.
E aí, queridos, vamos nessa, então? Vamos calcular. Eu quero apagar agora a lousa para a gente fazer essa interpretação. Em uma indústria de liquefação, né, o engenheiro lida com variação de pressão, variação de volume de um gás por causa das alterações da temperatura. Um gás ideal foi colocado em um recipiente sólido. Então, eu tenho um recipiente, um balão de cá, um balão de lá. Um cilindro de cá ou um cilindro de lá. Ele vai desenhar. Sob pressão de 1 atm e temperatura de 27. Ok? Tendo um volume V. O mesmo gás foi posto em outro recipiente com pressão de 3 atm, separado por uma válvula inicialmente fechada, a 127 graus Celsius, e volume de 2V. Nessa situação, a válvula foi aberta. Quando abriu a válvula, teve o quê? A mistura dos dois gases. A mistura atingiu a temperatura de quanto? 327. Então, agora, os dois gases, depois que misturaram, as suas temperaturas foram alteradas para 327 graus Celsius. Isso já na mistura. Separadamente, cada um tem a sua temperatura. No primeiro, 27. No segundo, 127. Tudo bem? Aí, quando misturaram-se esses gases, quando abriu a válvula, a temperatura atingiu para os dois 327 graus Celsius. Logo, a pressão final da mistura, você quer saber a pressão final da mistura, em ATM. Tranquilo? Então, vamos lá. Deletar essa parte aqui de cima, porque aí fazemos a imagem, né? Pressão aqui do primeiro ATM. Eu apago o restante aqui. Vamos lá. Eu tenho um recipiente. A. Então, recipiente. Do lado de cá, eu tenho outro recipiente. Esses estão ligados por uma válvula. Tem uma válvula aqui que está separando esses dois compartimentos. Beleza? Essa válvula ali, ela está fechadinha. Diz que, nesse primeiro aqui, a pressão é de 1 atm. Temperatura em Kelvin, já vou jogar 27 com 273. Dá quantos Kelvin? 300 Kelvin. E o volume aqui é igual a V. Certo? O volume aqui desse gás A. Beleza, pessoal? Do lado de lá, ele foi colocado nesse recipiente com a pressão de 3 atm. Separado por uma válvula, conforme o esquema. Temperatura em Kelvin. Então, você soma 273 mais 127. 400? Ó, 400 Kelvin. E o volume, 2V. Então, o volume aqui igual a 2V. Aqui é a pressão de A, a temperatura de Kelvin de A, volume de A. Pressão de B, temperatura Kelvin do recipiente B e o volume D, desse mesmo gás. Tranquilo? E aí? Vou pagar aqui o restante. Atingiu 327 graus Celsius. E aí, meu irmão? Agora vem a questão. Vai abrir a válvula. Quando abrir a válvula, ó, tem a passagem dos gases, né? Do gás daqui
e o gás de lá. Já que é o mesmo gás que ele coloca, separado, em recipientes bastante separados, diferentes, e abre a válvula e os gases começam a passar de um compartimento para outro. Quando isso ocorre, nós temos o quê? O volume total, que é V mais 2V. Volume total é igual 2V mais 1V, 3V. E a temperatura diz que atingiu 327 graus Celsius, somado com 273. É isso? Ele não vai querer em Celsius. Vamos ver a temperatura do primeiro, 300 Kelvin, do segundo, 400. E se nós aqui chegarmos à temperatura final de mistura dos dois, dá 0, 7. 3 mais 7, 10, 7, 9, 1, 10, vai 1, 3, 5 e 1, 6. Então, você tem aqui 600 Kelvin. A temperatura ali, final, em 327 graus Celsius, chegando a 600 Kelvin. Tudo bem? Então, houve uma mistura de gases, e não quer dizer que é 400 mais 300 tem que dar 700. A mistura dos gases, depois de aberta a válvula, chegou a 327 graus Celsius. E aí vamos lá para a nossa organização. E qual é a fórmula? Porque agora eu tenho o gás A e tenho o gás B. Dá para aplicar a equação da mistura dos gases. Você tem pressão do gás A, volume do gás A, sobre temperatura do gás A, mais pressão do gás B, vezes volume do gás B, dividido pela temperatura do gás B, que é igual à pressão da mistura, volume da mistura e temperatura também da mistura. Então, você tem a mistura de dois gases, o gás A e o gás B. Agora, vamos aplicar. Pressão de A, 1. Volume de A, V. Temperatura de A, só olhando lá no esqueminha, 300. Pressão de B, 2V. Volume de pressão de B, 3 atm lá em cima. 3 atm. Volume B, diz que é 2V. Dividido. Temperatura em B, 400. Que é igual. Pressão da mistura. Acho que ele quer encontrar. Vamos analisar. A pressão da mistura. Ele quer encontrar o volume da mistura. 3V, porque é o volume da primeira com o da segunda. Aí você tem 3V. Temperatura da mistura. 600. Tudo ok? 600? Resolvendo o esqueminha. 1V. Vou botar a canetinha. 1V igual a 1V sobre 300 mais 3 vezes 2, 6V sobre 400, que é igual a PM vezes 3V, a pressão da mistura. O volume final aqui, 3V, dividido por
600. Tudo bem? Até aí tudo ok? E aí? Agora vamos beber uma água, tá, pessoal? Agora vamos fazer aqui essa operação matemática. Tirar o mínimo múltiplo comum entre 300, 400 e 600. Vamos ver se a gente lembra aqui ainda. 300, 400 e 600. Dá por quanto? Por 2? Lembra? Vamos ver se eu também consigo lembrar aqui. 300 por 2, 150. 400 por 2, 200. 600, 300 por 2, 150 por 2, 75 por 2, 100 por 2, 150 por 2, 75, não dá. Repete. 100 por 2, 50. 150 por 2, 75. E aqui não dá exato, né? Dá quebradinho, né? É o 50 por 2. Então, quando não dá, a gente vai repetindo. 50 por 2, 25. 75 por 2, 75, repete, que não dá. Agora, por quanto? Por 3? 75 dividido por 3. 2 vezes 3, 6, 7, 15 por 3, 5. Né? Vamos fazer por 3. 75 dividido por 3, deu quanto? 15. 25. 3 vezes 5, 15, 7. 25 por 3, repete o 25. E o 75 por 3 é o mesmo que 25. E agora só resta por 5. E aqui por 5. Finalizando, 1, 1 e 1. Multiplica isso aqui para a gente ver quanto que chega. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5. 24. 24 vezes 5. 120 vezes 5, 600. Tirando a prova, tá, pessoal? Matemática pode brincar, não. Então, resolvendo tudo isso aqui, o MMC, 600. Só para tirar a dúvida lá. Então, 600 é o nosso mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. Passa um traço aqui, outro lá. 600, e de cá também, 600. Né? Passo a passo, adianta pressa. Agora vamos lá. 600 dividido por 300. Dá quanto? 2. 2 vezes V. 2V. Mais. 600 dividido por 400. 600 dividido por 400. Dá 1,5. 1,5 vezes o resultado que encontra, multiplica por cima. É o numerador. 1,5 vezes 6V. Dá 9V. Que é igual. 600 por 600 dá 1. 1 vezes tudo isso vai continuar PM vezes 3V. Corta, corta, né? O denominador. 9V mais 2V deu 11V. Que é igual PM vezes 3V. 11V dividido por 3V é igual à pressão da mistura. Fazendo a continha, corta V com V, poderia ter cortado aqui também lá em cima. Então, pressão final é igual 11 dividido por 3. 3,66. ATM.
A pressão da mistura total, 3,66. Chegamos ao final da continha. Separar aqui para poder desmembrar as informações. Ok, pessoal? Então, aqui mais um exercício que envolve a mistura dos gases, com muita calma. Então, quando você tem 2 gases, 3 gases, você quer encontrar a pressão total, você calcula o número de mols, como a gente já tem apresentado em algumas aulas para vocês. Mas quando ele fornece situações como esta, e um gás ideal foi colocado em um recipiente sob pressão de 1 atm. Depois, esse mesmo gás foi colocado em outro recipiente, não é gás diferente. É o mesmo gás em compartimentos diferentes, separados por uma torneira, uma válvula, desprezando o volume aqui da mangueirinha. Então, ele foi submetido a pressões diferentes. 1 atm, temperatura 300 Kelvin, não sabíamos o volume inicial desse primeiro compartimento. O segundo compartimento, ele foi colocado sob pressão de 3, temperatura de 400 e o volume, o dobro do primeiro. Abriu-se a torneira. Quando abriu a torneira, houve a mistura dos volumes. Ó. Então, volume 1 mais o volume 2. Deu 3 volumes. Ninguém sabe o valor desse volume aí. Tudo bem? E aí, o que é que acontece? Você vem para a fórmula da mistura dos gases. A mistura do mesmo gás, no compartimento A, no compartimento B. O gás no compartimento A, o gás no compartimento B. A gente chama de VA, né, para o volume do primeiro compartimento. VB para o segundo compartimento. Não quer dizer que é gases diferentes, tá? Pode ser que aconteça situações de serem gases diferentes, serem colocados e misturados também, como a gente já fez em exercícios anteriores. E aí, meus queridos, questão matemática básica. Aplica, tira MMC, como eu fiz lá para vocês o passo a passo, vai resolvendo a matemática, porque já deixa de ser um pouco químico e passa a ser mais uma parte matemática, e chega a um valor de 3,66 atm. Essa é a pressão final, depois que todos eles passaram a se misturar. E aí obteve uma pressão de 3,66. Ó, muito maior que as duas separadamente lá. Beleza? Um abraço. Bons estudos. Depois eu vou disponibilizar uma lista de exercícios para vocês fazerem nesses blocos que eu já venho apresentando. E a próxima aula eu apresento uma lista de exercícios sobre densidade dos gases e volto também com algumas questões ainda sobre mistura gasosa. Tudo bem? Um abraço a vocês, bons estudos.